conivente com os empresários. Precisa ser parceira e amiga da população. A parte do vereador Eri e depois de Jefferson, rapidinho. Sejam rápidos por causa do meu tempo. Muito obrigado, vereador. Lucas. Ô, Lucas. Presidente. Já estava discutindo o aumento de Ok. Entendeu? Não, aí vai, né? Entendeu? Porque eles já estão discutindo o aumento de passagem, ó. Obrigado, senhor. Vereador Jefferson. Alô. Vereador, nós temos... Buzina aí, pô. Vereador, nós temos, vereador Aldemir, vereador Tarcísio, presidente, nós temos que trazer imediatamente de volta a autorização para aumento de passagem, tem que passar por nós aqui. Houve uma modificação e o executivo hoje senta, reúne com o prefeito e aumenta a passagem e a gente fica só batendo palma. Tem que voltar para aqui. A gente tem que ver na... Vereador Ivo, é a emenda à lei orgânica, ou foi através de decreto essa situação aí? Eu acho que a gente tem que ter uma emenda à lei orgânica e o aumento de passagem tem que passar por aqui e não se pode aumentar a passagem sem autorização dessa casa. Que quem representa o povo aqui é a gente. Então a gente não pode só bater palma para o aumento, aceitar e acabou. E a gente tem que nos reunir aqui, a Comissão de Justiça, para poder apresentar essa emenda aí e trazer de volta para essa casa aqui a autorização de aumento de passagem. Vereador Jefferson, esta já foi a fala do vereador Aldemir. Está gravada aqui na casa. Esta é uma das reivindicações e uma das lutas do vereador Aldemir. Aldemir já disse aqui textualmente, vereador Jefferson, o vereador Aldemir já disse aqui textualmente de que vai lutar para trazer para esta casa a análise do custo da elevação ou não da passagem. A ideia de Vossa Excelência é boa, mas ela é originariamente do vereador Aldemir. Ok? Bom, eu só quero concluir minha fala dizendo dos benefícios e dos beneficiários de quando se institui o cobrador nas linhas de ônibus. Não é apenas o cobrador, para concluir mesmo, não é apenas o cobrador, a família do cobrador, a família dos rodoviários, e não é apenas o motorista, os passageiros. Você, vereador Aldemir, que não anda de ônibus, eu ando muito pouco, mas quando você está com o seu carro no trânsito e à sua frente tem um ônibus com motorista fazendo função de cobrador, você fica preso no trânsito, porque esse motorista tem que pegar a carteira de identidade do idoso, olhar o ano de nascimento, fazer as contas, se o cidadão está com a idade que permita a gratuidade, para passar. Você dá R$30, R$20, R$50, ele tem que dar o troco. Todo mundo perde com esta ganância dos empresários. O trânsito, a ambulância, você que precisa ir urgente ao seu hospital fazer uma cirurgia,
os pessoal do ônibus, a fila do ônibus, enfim, é todo mundo que perde com isso. E no final, se o cidadão mostrou a carteira de identidade, mostrando a identidade dele, a data de nascimento, e o motorista fez a conta errada para identificar a idade do cidadão, ele vai pagar a passagem. Ele vai pagar a passagem. Isso é justo? Vereador Matos, é possível se trabalhar dessa forma? Isso é decente? Isso é procedimento empresarial? Vereador. Tá bom. Bom, eu concluo dizendo o seguinte: não são vocês, cobradores, não são os futuros cobradores que vão se beneficiar, não apenas. É toda a sociedade. São os cofres do município, são os comerciantes, é toda a cidade, são os feirantes. E nós não podemos, se nós, Aldemir, Tarcísio, não fechamos os olhos e não ignoramos esta realidade e tivemos sensibilidade para isso há 9 anos atrás, não vamos deixar de ter agora. Eu tenho certeza disso. Agora, a luta é com inteligência. Se a vitória vai ser hoje, se vai ser terça, quarta, vai ser daqui a um mês, não importa. O que nós temos que ter é foco, determinação, união e sabedoria. Obrigado. Vereador Tarcísio, por até 10 minutos. Senhor presidente, parlamentares aqui presentes, imprensa, sociedade. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala embasando naquilo que está sendo discutido no momento. Inicialmente eu quero falar sobre o posicionamento do vereador Gerbson, comitantemente do vereador Aldemir Almeida, que lamentavelmente quando a gente anda pela cidade, as pessoas muitas vezes pensam que o aumento de passagem ele é produzido pela Câmara, e isso não se faz há anos e mais anos. Eu mesmo estou aqui já no 3º mandato, Aldemir 4º, Ivo 3 mandatos mais ou menos, e a Câmara de Vereadores não dá aumento de passagem. O aumento de passagem ele é produto do Executivo e as empresas. Portanto, eu acho salutar, eu acho viável, eu acho positivo a iniciativa do vereador Aldemir Almeida e de todos aqui presentes, no sentido de que traga a discussão para essa casa, porque eu acho que essa casa reúne as condições, até porque todos foram votados pelo povo. Senhor presidente, falo aqui também sobre a questão da reforma tributária, onde houve uma modificação do tributo do ISS para com as empresas. É uma realidade. Naquele momento, essa casa voltou reduzindo o ISS das empresas. Mas, no entanto, essa casa teve uma coragem brutal na gestão anterior, onde teve a coragem de criar o mecanismo, a ferramenta para que a Prefeitura de Ilhéus funcionasse como hoje funciona. Mas eu quero, senhor presidente, falar que necessário se faz, nesse momento, fazer uma revisão no tocante à reforma tributária nessa cidade. Por quê? Naquele momento foi criada algumas isenções, a exemplo de IPTUs, foram criadas inúmeras isenções. Nós temos inúmeros bairros da cidade que não se paga R$1 de IPTU, mas o governo precisa atender todas as necessidades do bairro, que são gritantes de todos os bairros de Ilhéus, e nós precisamos criar um mecanismo de diminuição da alíquota, ou criar um mecanismo, uma ferramenta para que a gente possa adequar a questão do IPTU em nossa cidade.
Por quê? É necessário se fazer um recadastramento, um cadastramento atualizado de todos os imóveis do município. Só assim nós iremos diminuir esse valor dos IPTUs que foram criados e sobrecarregados em alguns casos. Tem pessoas que têm um imóvel que o pai ou a mãe deixou, mas ele encontra-se desempregado. E ele está lá com um imóvel enorme, desempregado, tendo que pagar um IPTU exorbitante sem ter as mínimas condições. Portanto, esse vereador entende, isso eu já falei com o prefeito Mário Alexandre, isso eu estou falando de graça, sem cobrar nada, é necessário fazer. Não tem nem negócio de querer ou não, tem que fazer, não tem, tem que fazer, porque da forma que está a classe média e outras coisas, alguns bairros, tendo que suportar, está sobrecarregado, está sustentando aquilo que é inviável. Exemplo, você paga um IPTU exorbitante, sendo que, exemplo mesmo, o meu bairro, o Salobrinho, lá não se paga R$1 de IPTU, mas lá há investimento do poder público. Compreendido? Então eu entendo que todo cidadão, nem que seja R$1, mas ele na condição de cidadão, ele tem que ter a sua parte de contribuição e o governo tem a obrigatoriedade de fazer o investimento dos impostos. Senhor presidente, no tocante às pessoas, aos trabalhadores, eu quero falar para todos vocês, motoristas, cobradores, eu sou do lado do trabalhador. Eu já peguei muito ônibus, eu vejo aqui muitos aqui que já dirigiram ônibus e que eu estive lá. Nesse momento, eu pego o ônibus muito pouco, mas a minha esposa e o meu filho usam muito o transporte coletivo em Ilhéus. Quero dizer que eu sou literalmente, assim como fui na época que o vereador Paulo Carqueja elaborou a emenda onde nós votamos, criando aquela ferramenta de impedimento parcial. Quero dizer que eu sou literalmente contra ao motorista ter que cobrar. Literalmente contra. As empresas não contem comigo, porque eu não vou votar nunca contra aquilo que é absurdo. Como é que você pode dirigir ao mesmo tempo cobrar? Isso é um sacrifício exorbitante. Isso não há nenhum tipo de coerência. E por ser algo que esse vereador compreende, que é totalmente um absurdo que se possa imaginar, eu voto contra. O projeto pode vir aí, que esse vereador vai votar a favor do trabalhador, do cidadão trabalhador. Agora eu gostaria, isso eu quero, e eu gostaria também que alguns companheiros pudessem até levar a informação. É uma atribuição do Executivo. O Poder Executivo do município de Ilhéus, porque as empresas, existe um contrato.